Ai, que bom, o Trump está vindo nos salvar. Conversa com Bolsonaro será prioridade para governo Trump, dizem fontes. Departamento de Estado dos Estados Unidos enviou uma delegação a Brasília nesta segunda-feira. O grupo é chefiado por David Gamble, chefe interino da coordenação de sanções. A CNN apurou ainda que membros do governo Trump querem conversar com políticos da oposição sobre detalhes das ações de autoridades brasileiras contra a liberdade de expressão a jornalistas e a políticos de direita, além das articulações sobre a possibilidade de regulamentar as redes sociais do país. Ai, que bom, o Trump está vindo nos salvar, não é isso? Não é isso que você pensa aí, gado bolsonarista que ama, né, lamber as botas do presidente americano, né? Mas aqui a gente não vai analisar isso com tanta emoção, né? Vamos olhar com um pouco mais de frieza, tá? Eu não era da tese de que o Trump iria fazer alguma coisa contra Alexandre de Moraes, tá? Nunca fui. Imaginava que era uma briga que ele não iria querer se meter, né? Só que depois do Trump assumir o governo agora pela segunda vez, a gente vê que são poucas as brigas que ele não quer se meter, né? Então já tem esse ponto. Ele não tá escolhendo muitas batalhas, ele tá praticamente comprando todas, né? Então já caiu por terra o que eu achava. E eu considerava que, enfim, como o Trump vê o Brasil como um player político secundário, terciário, né, e acha irrelevante politicamente o que acontece. Claro que o Brasil sempre é um país relevante economicamente, por ser um território grande, por ter, né, 200 milhões de pessoas e tal, mas eu digo como player na ordem mundial ali, né, que ele não se importaria muito em interferir. Deixa o Alexandre de Moraes fazer o que ele quiser aí, eu tô um pouco me lixando, né, mas fato é que, primeiro, é inegável que há uma proximidade do presidente Trump com a família Bolsonaro. Isso é fato. Tanto é que a família Bolsonaro estava na casa do presidente Trump durante acho que foi a apuração dos votos, né? E ele tem alguns interesses nisso, sim, tá? Primeiro deles, né? Alexandre de Moraes, ele chegou a prejudicar duramente uma empresa norte-americana, né, uma empresa americana, cujo dono hoje é o Elon Musk, que está figurando nos quadros aí do governo Donald Trump, né? Então você já tem esse motivo quase que pessoal, né, de comprar uma briga contra aquele que prejudicou um membro do seu atual governo, né? Então isso é inegável. O ponto 2, o Trump entende sim que há uma direita mundial que ele quer sob a asa dele, e o Bolsonaro ele é maravilhoso pra isso, né? Porque o Bolsonaro ele tem uma legião de, eu não digo nem de eleitores, eu digo de seguidores mesmo, né? Que não importa o que ele faça, essas pessoas vão seguir o Bolsonaro, e o Bolsonaro por sua vez é extremamente submisso ao Trump, né? Ou seja, indiretamente o Trump tem uma influência muito grande sobre essas pessoas, né? Então assim, pra ele liderar essa direita ascendente que existe no mundo, né, ter um Bolsonaro ali sob a asinha dele é muito interessante, concordam? Né? O Bolsonaro é um cara que viu o Trump e falou I love you pra ele, né, a troco de nada. Inclusive é até engraçado que logo depois do Bolsonaro falar I love you Trump, o Trump foi lá e enfiou mais uma tarifa no Brasil na época, né. Então assim, ou falou em tarifar e tal. Então assim, ele tá certo, é maravilhoso isso. E tem um terceiro motivo, tá? Terceiro motivo, que é o seguinte: a direita americana, ela tá muito preocupada com a judicialização da política, tá? Isso foi também uma conversa que eu tive com o Orlando, que ele me abriu os olhos pra isso, né? E como ele acompanha muito política americana, antes de começar a live, essa notícia eu tinha visto, eu cheguei a falar com ele sobre isso, né? E aí ele trouxe esse terceiro ponto, que é basicamente o seguinte, né? Existe sim, principalmente no Brasil, tá, uma judicialização da política, né? Então a gente tem um Congresso que está preocupado em roubar, né? Essa é a verdade, roubar, aumentar privilégios e tudo mais. Um STF que vem concentrando cada vez mais poder, sem nenhum dos outros poderes fiscalizarem isso ou tentarem diminuir isso, né? E entrando em pautas políticas, tá? Agora, recentemente, uma juíza, tudo bem que foi primeira instância e tal, mas uma juíza condenou o deputado Nicolas Ferreira ao pagamento de R$200 mil, tá? Porque ele colocou uma peruca no plenário, né? E vejam só, vocês sabem tudo que a gente acha sobre Nicolas Ferreira, tá? Não precisa ficar fazendo ressalvas aqui, né? Não dá pra confiar num cara desse, é um político picareta, é um cara que não acredita em absolutamente nada do que ele faz, ele simplesmente segue a maré, ele se alia com pessoas da pior estirpe, blá blá blá, a gente sabe de tudo isso, tá? Agora,
é um cara que estava ali exercendo o seu mandato de deputado, né, falando na tribuna, onde ele tem imunidade parlamentar para isso, e a lei define que políticos não podem ser censurados por atos e palavras na tribuna, é uma imunidade quase que absoluta. Tá? Políticos já foram absolvidos por falarem as maiores atrocidades, às vezes por condenar, às vezes por acusar falsamente alguém de cometer um crime, o que é crime de calúnia, né? O cara foi absolvido porque ele tem imunidade parlamentar. Né? Mas vejam só, a politização do judiciário supera qualquer garantia fundamental, né, qualquer imunidade parlamentar que um deputado venha a ter. Né? Então, assim, a direita americana vem falando sobre isso e eles vêm olhando um Brasil como um péssimo exemplo, né? Inclusive, até trago, eu tenho aqui, não vai pôr na tela que eu não mandei pra ucraniana antes, mas eu vou ler aqui pra vocês, tá? Isso aqui saiu em 14 de abril de 2025, tá? Não, mas não precisa, é rapidinho. Olha só, conselheiro de Trump diz que Moraes é a maior ameaça à democracia. Então assim, eles estão de olho no que acontece aqui, não dá pra dizer que não estão, tá? É o Jason Miller o nome dele, tá? Um dos conselheiros do Trump, né? Ele falou isso no X, ele falou o seguinte, ó: o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, é a maior ameaça à democracia no hemisfério ocidental. E ele acha isso engraçado. As pessoas vão começar a dizer que estou perseguindo todo mundo agora, brincou num post blá 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 blá. Tá? Então assim, eles vão querer combater isso, tá? É uma vergonha para nós brasileiros que tenha tanta gente vendo isso como uma grande salvação, né? O Brasil deveria ter a autonomia para resolver os próprios problemas e não comemorar que veio um presidente americano para cá e falar assim: olha, eu não gosto que vocês regulem as redes sociais. Eu também não gosto, mas eu não quero depender de um presidente americano para fazer isso, porque aí chega na hora, né? E ele fala assim: bom, ajudei vocês aqui com liberdade de expressão, garantir a liberdade de expressão no Brasil, tá? Because I love Brazil. E vai lá e fala assim: agora eu quero um pouquinho de território de vocês também. Ué, ele tá falando de invadir o Canadá, que é um país muito mais importante do que o Brasil, politicamente falando, né? Ele tá falando em anexar a Groenlândia, e não descarta o uso das Forças Armadas, tá? É nesse cara que vocês vão confiar, né? Pois é fogo, né? Porque assim, é claro que existe uma necessidade de pensar num mundo novo, tá? A gente tem que entender que o mundo não é mais o mesmo, né, do que na época do fim da Segunda Guerra Mundial, do que em 1945. Né? Talvez até uma nova ordem mundial, que a gente supere completamente o pacto pós-45. Eu não acredito nisso, mas vamos supor que seja essa a necessidade. A gente tá colocando isso nas mãos de um vilão de filme de James Bond, cara. Porque é bizarro, né? É caricato, é tosco, é um megalomaníaco. Não confio nem um pouco. Acho que existe um efeito colateral muito positivo em diversas coisas que ele faz. O que a gente leu aqui sobre atacar a criminalidade, né, se inspirar em El Salvador para acabar com o crime nos Estados Unidos, interessantíssimo. E tem obtido resultados, tá? Se vocês forem pegar aí, dá pra comparar, a última comparação que eu tinha visto era fevereiro desse ano com fevereiro do ano passado. Os crimes tinham caído, o roubo, né, assalto, a mão armada, tinha caído acho que 18%. Tá? Então assim, tem coisas positivas. A gente não dá pra gente ser negligente aqui nessa live e falar, é um merda ou é um deus. Não, Trump não é nenhuma dessas duas coisas, né? Mas vejo com muita desconfiança tudo que ele quer pisar em território alheio, sobretudo no Brasil, não tende a me agradar não, tá?